Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para trazer mais uma palavra de fé, mais uma palavra de esperança para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, certo? Hoje, 29 de março, ainda estamos enfrentando toda essa circunstância, nós não estamos podendo nos reunir, mas a igreja do Senhor continua adorando ao Senhor em seus lares, né? E aí queremos deixar mais uma palavra para a sua vida, tá certo? O texto se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 6. Nos diz o seguinte, fazer a leitura aqui. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Texto clássico, texto conhecido por todos nós, um texto que nos faz pensar no contexto que Jesus estava enfrentando para pronunciar essas palavras. O do capítulo 13 até o capítulo 17 do Evangelho de João são os últimos discursos de Jesus. Jesus trazendo as últimas instruções para os seus discípulos, tendo em vista a sua crucificação, tendo em vista a conclusão do seu ministério terreno. E aí ele sabia muito bem do que iria passar, já estava sentindo toda a aflição já de tudo, como por exemplo, que iria ser traído por Judas, iria ser negado por Pedro, iria ser abandonado por todos os seus discípulos. O Pai já havia mostrado para Jesus tudo o que ele iria passar. Imagina como é que estava o coração de Jesus. Imagina como é que estava o seu interior diante de tudo isso. Mais adiante, tanto em João quanto nos Evangelhos, nós vamos perceber de que quando Jesus chegou no Getsemane e foi fazer aquela oração, diz que uma angústia tomou conta dele. Ao ponto dele orar ao Senhor, pedir para que, se possível, passasse dele aquele cálice. E aí nós perguntamos, como Jesus traz uma palavra de ânimo, de esperança para os seus discípulos, tendo em vista todo o sofrimento que ele iria passar. E o tema da nossa reflexão de hoje é: não se turbe o coração diante dessa crise. Não se turbe o coração diante desta pandemia. Não se turbe o coração diante dessas notícias que temos ouvido, diante de todos esses acontecimentos, diante de tudo que nós temos vivenciado. Não se turbe o vosso coração. No original, Jesus estava querendo dizer para os discípulos: não permita que a ansiedade, a preocupação, o medo continue tomando conta do seu coração. Era isso que Jesus estava dizendo para os seus discípulos, porque o não se turbar aqui é justamente a preocupação, a ansiedade, o medo e outras coisas que poderiam assim estar tomando conta do coração dos discípulos. Jesus conhecia muito bem como estava o coração de cada um. E aí ele traz essa palavra que dá esperança, que dá ânimo, mas baseado em quê? Como eu disse, como é que Jesus ele traz uma palavra para os seus discípulos, tendo em vista a traição de Judas, tendo em vista a negação de Pedro, tendo em vista também que nós podemos assim deixar bem claro a sua crucificação, todo o sofrimento que ele ia passar, tudo mais que ele iria enfrentar. Então Jesus traz uma palavra de ânimo, e essa palavra é para mim. Essa palavra é para você, essa palavra é para todos nós nos dias de hoje, né? Tenha bom ânimo, não se turbe, mas baseado em quê? Jesus tinha com certeza argumentos suficientes para trazer esta palavra de esperança e de fé para os seus discípulos. E nesse próprio texto realmente nós encontramos esses argumentos, nós encontramos essas ações, nós encontramos uma própria revelação, né, ou uma progressão desta mensagem de Jesus. É bem claro, esta palavra que Jesus proferiu para os seus discípulos é para mim hoje, é
você, é para todos nós. Então, como não se turbar diante desta aflição? Como não se turbar diante dessa crise? Como não se turbar diante desta pandemia que nós estamos enfrentando? A primeira coisa que Jesus disse que para os discípulos não se turbarem, para que eles não deixassem a preocupação dominar a sua vida, e que também serve para mim, serve para você, ele deixa bem claro, após ele dizer, não se turbe o vosso coração, ponto e vírgula, porque credes em Deus, credes também em mim. Jesus estava dizendo de forma bem enfática aqui, parem de ansiedade, parem de medo, parem de pânico, parem de perturbação, não deixem isso dominar o seu coração, creia em Deus, creia em mim. Jesus estava dizendo, confie em Deus, confie em mim, confie nos planos de Deus, confie nos planos do Pai, confie em mim, porque também ele estava se colocando aqui ao lado do Pai, ou seja, crer em Deus é confiar em Jesus, confiar em Jesus é confiar em Deus. O crer aqui não é o acreditar, eu acredito, vai mudar, vai dar tudo certo, não, e se não der? E se não der, e se não mudar? Como eu vou ficar? Como eu vou me comportar? Mas quando eu passo a confiar em Deus, esta confiança, ela é independente do que eu acho, ou o que eu acho, ou o que penso que vai acontecer. Essa confiança é no Deus verdadeiro, no Deus poderoso, no Deus grande. Então, o primeiro elemento que nós encontramos aqui para não se turbar, e que Jesus passou para os seus discípulos, é a confiança em Deus, é a confiança em Jesus. Isso é fundamental. O salmista já nos ensinou isso no Salmo 20, no verso 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós fazemos menção no nome do Senhor Jesus, no nome do nosso Deus. Também o salmista, no Salmo 125, nos deixa bem claro, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Permanecem firmes, por mais que a situação seja difícil, até aos nossos olhos irreversível, mas a nossa confiança, a minha confiança, a sua confiança tem que ser em Deus, tem que ser em Jesus. Por isso que o texto aqui está bem claro. Jesus passa essa confiança para os discípulos. Não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Então o primeiro passo é confiar. Diante de tudo que nós estamos vivenciando, meu querido, minha querida, meus irmãos e irmãs, confie no Senhor, confie no Senhor, confie em Jesus Cristo. Esse é o primeiro ponto aqui. O segundo ponto que fez com que Jesus transmitisse essa mensagem para seus discípulos, para que eles não se turbassem diante de tudo aquilo que eles ouviram falar de Jesus e estavam vendo, e iriam assistir ainda e ver ainda todos os sofrimentos de Jesus, todos, os acontecimentos para que se cumprissem as Escrituras. Então, Jesus preparando o coração dos discípulos, além de dizer que eles precisavam confiar em Deus, precisavam confiar neles, no versículo 2 aqui nos dá também o segundo ponto, ou o segundo fundamento para que os discípulos não se turbassem e para que eu e você também não venhamos deixar que o coração seja cheio de preocupação, de ansiedade ou de qualquer outro sentimento. Versículo 2 ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E segunda coisa que Jesus disse para os discípulos, não se turbe o vosso coração. Sabe por que não se turbe o vosso coração? Porque eu vou preparar lugar para vocês, um lugar muito melhor do que esse que nós estamos vivendo. Jesus quer dizer para os seus discípulos, lembrem-se da dupla nacionalidade de vocês. Lembrem-se, eu vou preparar um lugar. Jesus fez uma promessa. Esta promessa traz paz ao coração. Essa promessa traz tranquilidade. Esta promessa traz confiança. Esta promessa nos dá a certeza de que Deus, Jesus Cristo, Ele é fiel em tudo que prometeu e de que nós estamos aqui só de passagem. Aqui não é a nossa morada eterna, não. Jesus preparou um lugar para mim, Jesus preparou um lugar para você, Jesus preparou um lugar para nós. Por isso que em Romanos capítulo 8, versículo 18, Paulo vai dizer, tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que vai ser revelada em nós. Isso aqui não se compara.
Pense nisso. Jesus nos fez uma promessa. E ele é fiel, ele disse que ia preparar lugar, e ele foi, e ele preparou, e disse que ia preparar uma morada, e essa morada aqui não é uma morada terrena, não é uma morada passageira, temporária, é uma morada eterna. Você já pensou nisso? Você já imaginou isso já? Que onde nós iremos, essa nova terra que Jesus preparou, essa morada que Jesus preparou, não se compara com tudo que nós estamos enfrentando e vivenciando nesses últimos dias. Em outras palavras, Jesus quis dizer, eu já citei na outra mensagem, mas torno a citar esse versículo que nunca é demais. Jesus quis dizer, o que Paulo, ele de certa forma vai reproduzir isso em 2 Coríntios capítulo 4, né? Não se preocupe, porque essa leve e momentânea tribulação está produzindo em nós um peso de glória eterna, e de que nós não vivemos pelos que os nossos olhos veem, porque o que os olhos veem são passageiros, são temporários, mas nós vivemos pelos que nossos olhos não veem, que são eternas. Ou seja, meu querido, minha querida, eu e você temos uma promessa de Jesus. Ele foi, preparou lugar para mim, para você, e não se compara, não se apegue a essas coisas, não deixe ser dominado por essas coisas, porque Jesus preparou uma morada celestial, bem melhor do que essa que nós temos. Nem sequer pode se comparar com essa morada que nós estamos vivendo hoje. Não olhe para, não se turbe, não se preocupe, não deixe o medo dominar, não deixe outras preocupações dominarem a sua vida por causa de todo esse acontecimento. É preocupante? É claro, é preocupante, mas isso não deve roubar a minha paz, nem roubar a tua paz. Jesus deixou essa promessa, queridos e queridas. Por isso que, além do Senhor dizer que nós não devemos nos turbar, assim como os discípulos, não se turbe o vosso coração. Primeiro, porque nós devemos confiar em Deus, confiar em Jesus. Segundo, Ele nos deixou uma promessa, e Ele cumpriu com essa promessa. Vai chegar o dia que nós vamos desfrutar dessa promessa. Nós vamos ter uma morada celestial. Nós vamos morar em uma nova cidade, uma nova Jerusalém, em um novo local que foi preparado por Jesus, um lugar de glória, um lugar incomparável. Oh, a sua nacionalidade ela é dupla, meu amigo. Você é um cidadão que está, por enquanto, aqui no Brasil. Por enquanto, você está em uma localização fixa. Aqueles que estão aqui em Pernambuco, outros que podem ouvir que poderão ouvir essa mensagem, podem estar em outros lugares do mundo, nessa terra. Mas sabe de uma coisa? Essa não é a sua morada eterna. Estamos de passagem. Tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Jesus nos preparou algo melhor. Nos apeguemos a isso. Confie nisso. Glória seja dada a Deus por causa disso, meus queridos. Por isso que Jesus, com muita propriedade, disse para o discípulo: não se turbe o vosso coração. Não deixe que a ansiedade, o medo, o pânico tome conta da sua vida. Jesus já nos garantiu. Confie em Deus, confie em Jesus. Segundo, Ele fez uma promessa. Essa promessa Ele já cumpriu com ela nas regiões celestiais dos seus planos gloriosos. Nós vamos desfrutar dessa promessa. Ela vai se concretizar em nós. E aí vamos desfrutar disso. Não se apegue. Jesus falou com muita propriedade. A terceira coisa para não se turbar, a terceira coisa para não deixar a ansiedade, o medo tomar conta da sua vida, Jesus deixa bem claro no versículo 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Oh, glória a Deus, que coisa maravilhosa! Além da confiança, além da promessa, Jesus nos garante que nós estaremos com Ele. A presença de Jesus de forma constante e eterna é algo glorioso, é algo maravilhoso, é algo que sobrepuja tudo que nós estamos passando ou enfrentando. Não se compara, meus irmãos.
Não se compara com isso que Jesus deixa bem claro. Ele disse: eu fui, ele foi. E se eu vos preparar lugar, virei outra vez. E ele preparou sim este lugar. E levarei vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha o que Jesus está dizendo. Primeiro, confie em Deus, confie em Jesus. Segundo, ele fez uma promessa, preparou lugar para nós. Terceiro, vamos estar com ele para sempre. Assim ele diz em sua palavra. Então é certeza de que o meu coração ele vai se encher de paz, de tranquilidade, de confiança, porque eu sei que eu vou estar com Jesus. Eu vou estar com Jesus. Eu entendo agora o que o apóstolo Paulo disse, que o morrer é lucro, mas o viver é Cristo. Então nós temos esta convicção: enquanto estivermos aqui, vamos viver para Cristo, mas se morrermos é lucro, porque vamos desfrutar dessa presença gloriosa do Senhor Jesus para sempre. Ele deixa bem claro aqui como terceiro fundamento, de não nos turbarmos e não deixar a ansiedade e a preocupação dominar o nosso coração e a nossa vida. Quarto lugar, versículo 4. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Jesus diz para os discípulos que eles já sabiam. Gente, 3 anos de ministério, 3 anos ensinando, 3 anos operando milagres e maravilhas, 3 anos enfrentando a incredulidade dos seus irmãos, enfrentando a incredulidade dos judeus, dos fariseus, enfrentando todas essas dificuldades que Jesus enfrentou. Mas ele instruiu os seus discípulos, ele ensinou os seus discípulos. E aí ele diz: olha, vocês mesmos sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Aqui Jesus estava dizendo para os discípulos, de certa forma, quando vamos olhar a sua resposta no versículo 6, nos dá a entender que não apenas Jesus estava se referindo ao caminho, vocês mesmos sabeis para onde vou, ou seja, destino, e vós mesmos sabeis o caminho. Ou seja, Jesus estava mostrando não apenas o destino, não apenas o caminho para os seus discípulos quando ele afirma isso, mas em certa medida, Jesus também está querendo dizer para os discípulos: vocês me conhecem, vocês sabem quem eu sou, certo? A resposta de Tomé foi uma resposta que nos faz pensar muito bem qual tem sido o nosso posicionamento nos dias de hoje diante daquilo que Jesus já nos ensinou, a confiar no Pai, a confiar nele. Jesus já nos ensinou que ele deixou uma promessa, ele é fiel e ele cumpriu esta promessa. Jesus já nos mostrou aqui também que ele deixou bem claro que vamos desfrutar da sua presença para sempre, para que aonde ele estiver, estejamos nós com ele. E Jesus também aqui está nos ensinando que nós devemos conhecê-lo, devemos saber para onde ele iria e qual era o caminho. Em certa medida, Jesus estava dizendo para vocês: vocês sabem quem eu sou. Mas qual foi a resposta de Tomé? Disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, destino, e nem como podemos saber o caminho. Tomé chega a dizer: Senhor, nós não sabemos o destino e nós não sabemos o meio para chegar nesse destino. E agora? Que circunstância, que situação? 3 anos ensinando aos seus discípulos. E aqui muitos levam apenas para o lado de que Tomé aqui foi incrédulo. E não param para pensar que, na verdade, Tomé era um homem honesto, era um homem sincero, era um homem que só queria tomar decisões, convicto daquilo que estava sendo ensinado. Tomé estava querendo que Jesus esclarecesse mais ainda o que é que realmente Jesus estava falando para ele. Assim também tem muitos hoje perguntando: Senhor, nós não sabemos para onde ir, nós não sabemos o meio, nós não sabemos o caminho. Senhor, como vai ser? Como será? Muitos estão deixando a preocupação, o medo e a ansiedade tomar conta de tal maneira da sua vida, do seu ser, que realmente chega a esse ponto, gente, a pensar: e agora? Para onde iremos? O que vamos fazer? E aí Jesus dá essa resposta maravilhosa, porque além de confiar em Deus, confiar em Jesus, é necessário tomar posse dessa promessa que Jesus deixou para mim e para você.
foi preparar lugar e preparou este lugar. E é necessário entender que vamos desfrutar da sua presença para sempre. E é necessário entender que precisamos conhecer Jesus de uma forma verdadeira, de uma forma concreta. Não é de uma forma superficial. Não é porque você ouviu uma pregação sobre Jesus. Não é porque você leu algo sobre Jesus. Não é porque você ouviu algum cântico, alguma música sobre Jesus. Não. Quando Jesus diz para os seus discípulos: vocês sabeis para onde vou, vocês sabeis qual o caminho, vocês sabeis o destino e sabem o meio. E aí Tomé, com a sua sinceridade: não, Senhor, nós não sabemos para onde vai, nem qual é o caminho. Qual é este caminho? Por isso que eu disse que, a princípio, Jesus queria mostrar não apenas o destino, não apenas o meio, mas Jesus estava querendo mostrar para os discípulos que eles precisavam saber quem verdadeiramente Jesus era. É tanto que a resposta de Jesus é apresentando os fundamentos do eu sou aqui no capítulo 14. Ele dá a resposta para os discípulos apresentando esses três fundamentos pelos quais os judeus conheciam muito bem. Falar de caminho, os judeus falavam claramente. Falar de verdade, os judeus falavam claramente. Falar de vida, os judeus falavam claramente. Tinham um conhecimento notório sobre isso. E a resposta de Jesus para Tomé e para os seus discípulos é a resposta para mim, é a resposta para você, é a resposta para a nação brasileira, é a resposta para o mundo. Não se turbe o vosso coração. Precisamos ter convicção de que Jesus, Ele é a verdade. Não há mentira nele, não há falsidade nele, não há engano nele, não há ilusão nele. Ele é real, Ele é verdadeiro. Podemos confiar nele e em seus ensinos e em suas palavras, porque Ele é a verdade. Jesus é a verdade. Não vou entrar em muitos detalhes sobre esses três fundamentos do grande eu sou que Jesus apresenta aqui, porque é uma breve reflexão. Mas se você quiser conhecer mais, procure aí, pesquise sobre esses fundamentos do grande eu sou no Evangelho de João e principalmente aqui nesse capítulo 14. Então Jesus responde para os seus discípulos, Tomé e os seus discípulos: eu sou a verdade. Não se turbe o vosso coração. Não deixe o medo e a ansiedade tomar conta. Jesus continua sendo a verdade. Eu sou o caminho. Eu sou o acesso. Eu sou o meio. Eu sou a porta, como ele disse anteriormente. Então, Jesus, Ele continua sendo o caminho, Ele continua sendo o meio, Ele continua sendo o acesso. E aí Ele parte dizendo: eu sou a vida. E aqui não está falando de um sopro, não é um sopro. Não é isso que Jesus está falando. Ele está falando de uma vida superior, está falando de uma vida que vai além. Porque ele diz ainda que esteja morto, viverá. Ele vai dizer no capítulo 11, Jesus, Ele nos dá vida mesmo que alguém esteja morto, porque Ele é Senhor da vida. Então não se turbe o vosso coração. Porque não se turbe o vosso coração? Creia em Deus, confie em Jesus. Porque não se turbe o vosso coração? Jesus nos deixou uma promessa. Ele foi e preparou lugar, preparou morada. Não se turbe o vosso coração. Vamos desfrutar da presença constante de Jesus. Aonde Ele estiver, estaremos com Ele. Não se turbe o vosso coração. Por quê? Porque devemos saber quem verdadeiramente Jesus é. Sabendo que Jesus é, nós saberemos o destino e saberemos o meio para chegar a esse destino. Ou seja, nós sabemos que Jesus Cristo, Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Ou seja, né, mudando aí, troquei a ordem, mas não tem problema. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. O texto deixa bem claro: os fundamentos do grande eu sou. Traz paz ao meu coração, traz paz ao teu coração. Por isso, queridos, não se turbe em meio a esta pandemia, não se turbe em meio a esta crise. Creia em Deus, creia em Jesus. Por isso que ele vai citar um versículo aqui bem claro para nós concluirmos, que é um versículo que é o desejo do meu coração, que este versículo verdadeiramente encontre lugar no seu coração agora. Veja só o que é que diz versículo 27 do capítulo 14 ainda do Evangelho de João: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá.
Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Oh, glória, queridos amados irmãos, não se turbe, não se turbe. Creia em Deus, creia em Jesus. Jesus nos deixou uma promessa. Vamos estar com Ele, estaremos com Ele para sempre. Não se preocupe com tudo isso. Saiba quem é Jesus. Saiba quem é Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Sabendo disso, como o versículo 27 diz: deixe-vos a minha paz. Eirene. Paz é segurança, é conforto. Paz aqui é certeza de que Deus está conosco, Deus está contigo, Deus está com a sua igreja, Deus está com o seu povo. Que Ele nos abençoe, que Ele nos ajude. Queridos irmãos, esta é mais uma palavra de fé e mais uma palavra de esperança. Não se turbe o vosso coração. Amém.